Como montar um prato anti-inflamação na ceia de Natal? Você já parou para pensar que talvez a inflamação que está destruindo sua saúde não vem do estresse ou da idade, mas sim daquela mesa farta de Natal que você tanto ama? Eu descobri isso da pior forma possível. Dezembro de 2019, Recife, eu estava na casa da minha mãe preparando a ceia tradicional. Tender, farofa carregada de bacon, maionese industrializada, aquele arroz com uva passa cheio de manteiga. No dia seguinte ao Natal, acordei com as articulações tão inchadas que mal conseguia segurar uma xícara de café. Fui ao médico, fiz exames e o resultado foi claro como água. Meus marcadores inflamatórios estavam nas alturas. O médico me disse algo que mudou minha vida. Seu corpo está em chamas por dentro e você está jogando gasolina nele a cada refeição. Foi aí que eu entendi que precisava reaprender a montar meu prato, especialmente nas festas. E o Natal? Bem, o Natal se tornou minha maior transformação. A verdade é que a gente cresce acreditando que comida de festa precisa ser pesada, gordurosa e cheia de ingredientes processados para ser gostosa. Lembro de ir na casa da minha avó em João Pessoa e a mesa era uma celebração do excesso. Presunto, salame, queijos amarelos que derretiam no calor, aquela farofa que brilhava de tanta gordura. E a gente comia com orgulho, porque era tradição, era amor, era família. Mas ninguém nunca me contou que por trás daquela alegria toda, meu corpo estava travando uma guerra silenciosa. Cada garfada de alimento ultraprocessado era como um soldado inimigo invadindo minhas células, ativando uma resposta inflamatória que ia me cobrando preço aos poucos. Quando comecei a estudar sobre inflamação crônica, descobri algo perturbador. A maioria das doenças modernas, diabetes, problemas cardíacos, artrite, até mesmo depressão, tem a inflamação como base. E sabe qual é o principal combustível dessa inflamação? A comida que colocamos no prato 3 vezes por dia. Fiquei obcecado em entender como poderia reverter isso, especialmente nas épocas festivas, quando a tentação é gigante e a pressão social é ainda maior. Testei dezenas de combinações, estudei propriedades de alimentos, conversei com nutricionistas e médicos integradores. E descobri que dá, sim, para montar uma ceia de Natal deliciosa, farta e que ao invés de inflamar seu corpo, vai nutri-lo de verdade. A primeira coisa que precisei entender foi sobre a proteína. No Brasil, a gente tem essa cultura de que Natal sem pernil ou tender não é Natal. Mas aqui vai uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Carnes processadas são bombas inflamatórias. O tender, o presunto, a linguiça calabresa que você adora, todos eles contêm nitritos e nitratos conservantes que disparam processos inflamatórios no seu intestino. Quando cortei essas carnes da minha ceia, senti uma diferença brutal em poucos dias. Mas calma, não estou dizendo para você ficar sem proteína, pelo contrário. Descobri que existem opções incríveis que são anti-inflamatórias por natureza e que cabem perfeitamente numa mesa de Natal brasileira. O peixe foi minha grande descoberta. Aqui no Nordeste temos acesso fácil a peixes frescos e comecei a preparar um badejo assado com ervas que virou tradição na minha casa. O segredo está nos temperos. Alecrim fresco, que tem propriedades anti-inflamatórias potentes, alho amassado, que é um antibiótico natural, limão siciliano espremido na hora e azeite extra virgem de verdade. Não essas misturas duvidosas que vendem no supermercado. Assa o peixe inteiro, com a pele, porque é ali que estão os ômega 3, essas gorduras que seu cérebro e suas articulações imploram. A primeira vez que eu servi isso no Natal, minha tia Maria me olhou desconfiada e disse: "Mas cadê o tender?" Quando ela provou, pediu a receita. Agora, se você não é fã de peixe ou quer uma opção ainda mais acessível, o frango caipira é seu melhor amigo. Não tô falando daquele frango de granja, inchado de hormônios e antibióticos. Eu tô falando do frango que você encontra na feira, criado solto, que comeu o que a natureza ofereceu. Esse frango tem uma gordura completamente diferente, rica em ômega 3 quando o bicho foi bem criado. Preparo ele assado com açafrão da terra, aquela raiz alaranjada que você encontra em qualquer mercado municipal. O açafrão, ou cúrcuma, como também chamam, é talvez o anti-inflamatório natural mais poderoso que existe. Estudos mostram que ele é tão eficaz quanto alguns remédios, sem os efeitos colaterais. Misturo com pimenta do reino moída na hora, porque a peperina da pimenta aumenta em até 2000% a absorção da curcumina do açafrão. Primeira vez que eu fiz isso, achei que ia dar ruim, que todo mundo ia estranhar. Mas sabe o que aconteceu? Minha prima de 62 anos, que sofre de artrite há anos, comeu 2 pratos e me mandou mensagem no outro dia dizendo que tinha acordado sem dor nos joelhos. Agora vamos falar de algo que virou obsessão para mim, as folhas verdes escuras. Eu sei, você está pensando, folha verde na ceia de Natal? Mas me escuta até o final. As folhas verdes escuras são as campeãs absolutas em nutrientes anti-inflamatórios. Couve, espinafre, rúcula, agrião, todas elas têm compostos chamados flavonoides que literalmente desligam os genes da inflamação do seu corpo.
Criei uma salada que virou obrigatória na minha mesa. Base de arrúcula com folhas de espinafre Gabe, tomate cereja cortado ao meio, fascas finas de cebola roxa que fica de molho em limão para tirar o ardido, castanhas de caju torradas sem sal e, por cima, um molho que eu fiz anos de tentativa e erro para acertar. Esse molho é simples, mas transformador. Bato no liquidificador, azeite extra virgem, suco de laranja pera espremida na hora, mostarda de Dijon que encontra em qualquer supermercado, mel de abelha puro que compro direto do apicultor lá na feira de Caruaru, alho cru, gengibre fresco ralado, sal marinho e pimenta do reino. O gengibre é outro anti-inflamatório natural potente, usado há milênios na medicina ayurvédica. Tem um composto chamado gingerol, que inibe as mesmas vias inflamatórias que remédios caros bloqueiam. Quando você junta gengibre com alho cru, cria uma sinergia poderosa. O sabor fica agridoce, levemente picante e casa perfeitamente com a salada. Meu cunhado, que nunca comia salada na vida, agora pede para eu levar esse molho em todo encontro. A questão dos carboidratos na ceia sempre foi meu grande desafio. Arroz branco, aquele arroz soltinho que a gente ama, tem um índice glicêmico altíssimo e dispara inflamação no corpo. Mas largar o arroz? Impossível, né? Não para um brasileiro. Foi quando descobri que podia fazer um arroz integral com cúrcuma e que ficava tão gostoso quanto o tradicional, às vezes até melhor. O segredo está no preparo. Deixe o arroz integral de molho por pelo menos 4 horas antes de cozinhar. Isso reduz o ácido fítico e atrapalha a absorção de nutrientes. Refogo com azeite, cebola bem picadinha, bastante alho, adiciono açafrão em pó ou a raiz ralada, uma pitadinha de cominho que dá um sabor incrível e cozinho com caldo de legumes caseiro ao invés de água. Mas aqui vai um truque que aprendi e que mudou tudo. Quando o arroz está quase pronto, adiciono couve-flor ralada no ralo grosso. Parece loucura, mas a couve-flor absorve os sabores todos e você nem percebe que está ali. Isso aumenta o volume do prato, adiciona fibras, vitaminas do complexo B e compostos sulfurados que são anti-inflamatórios. Minha mãe, que é mais tradicional, ficou desconfiada quando fiz isso pela primeira vez. Coloquei na mesa sem avisar. Ela comeu, repetiu e só depois eu contei que tinha couve-flor ali. Ela não acreditou, pediu para ver a panela. As leguminosas são outro tesouro que a gente subestima nas festas. Lentilha, feijão, grão de bico, todos são ricos em proteína vegetal, fibras e minerais essenciais. Criei uma receita de grão de bico assado temperado que fica crocante e serve como aperitivo ou acompanhamento. Lavo bem o grão de bico cozido, seco com papel toalha, misturo com azeite, páprica defumada, cominho, alho em pó, uma pitadinha de pimenta caiena e levo ao forno bem quente até ficar crocante. Parece snack, mas é nutrição pura. Rico em magnésio, que a maioria das pessoas tem deficiência e que é essencial para controlar a inflamação. Agora, sobremesa. Esse é o momento que todo mundo espera e onde geralmente acontece o maior desastre inflamatório da noite. Rabanada frita em óleo vegetal, pavê com leite condensado, sorvete industrializado, tudo isso é uma bomba de açúcar refinado e gorduras trans. Quando cortei essas sobremesas, senti falta, não vou mentir, mas descobri que dá para criar versões igualmente deliciosas e que não vão te deixar se sentindo um balão no dia seguinte. Minha sobremesa favorita agora é um creme de abacate com cacau. Parece estranho, mas abacate batido fica com uma textura de mousse incrível. Bato no liquidificador abacate maduro, cacau em pó 100% puro sem açúcar, tâmara sem caroço para adoçar naturalmente, leite de coco caseiro, uma pitada de sal marinho e essência de baunilha. O resultado é uma sobremesa cremosa, achocolatada, que satisfaz completamente a vontade de doce. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas que combatem a inflamação. O cacau puro tem flavonoides poderosos. As tâmaras têm fibras e minerais. É sobremesa que nutre de verdade. Sirva em tacinhas individuais, com raspas de laranja por cima. Fica elegante e ninguém acredita que é saudável. As frutas frescas também viraram protagonistas na minha mesa. Monto uma travessa colorida, com manga palmer cortada em cubos, mamão com papai em fatias, uvas verdes e roxas, kiwi descascado e fatiado e morangos frescos. Por cima, espremo limão siciliano e polvilho hortelã fresca picada. As frutas são ricas em antioxidantes, vitaminas e enzimas digestivas. O mamão, especialmente, tem papaína, uma enzima que ajuda na digestão de proteínas e reduz a inflamação intestinal. Sempre que como mamão depois de uma refeição, sinto que a digestão flui melhor.
As oleaginosas precisam estar na sua ceia. Castanhas, nozes, amêndoas, todas são ricas em gorduras anti-inflamatórias, vitamina E e minerais. Deixe uma travessa com um mix de castanhas cruas ou levemente torradas sem sal na mesa. As pessoas beliscam durante toda a noite e isso ajuda a controlar a fome, evitando que comam demais dos pratos principais. As nozes são especialmente poderosas, porque têm ômega 3 em boa quantidade, mesmo sendo de origem vegetal. Estudos mostram que consumir um punhado de nozes por dia reduz marcadores inflamatórios significativamente. Agora, a sobremesa. Esse é o momento que todo mundo espera e onde geralmente acontece o maior desastre inflamatório da noite. Rabanada frita em óleo vegetal, pavé com leite condensado, sorvete industrializado, tudo isso é uma bomba de açúcar refinado e gorduras trans. Quando cortei essa sobremesa, senti falta, não vou mentir, mas descobri que dá para criar versões igualmente deliciosas e que não vão te deixar se sentindo um balão no dia seguinte. Minha sobremesa favorita agora é um creme de abacate com cacau. Parece estranho, mas abacate batido fica com uma textura de mousse incrível. Bato no liquidificador abacate maduro, cacau em pó 100% puro sem açúcar, tâmara sem caroço para adoçar naturalmente, leite de coco caseiro, uma pitada de sal marinho e essência de baunilha. O resultado é uma sobremesa cremosa, achocolatada, que satisfaz completamente a vontade de doce. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas que combatem a inflamação. O cacau puro tem flavonoides poderosos. As tâmaras têm fibras e minerais. É sobremesa que nutre de verdade. Sirva em tacinhas individuais, com raspas de laranja por cima. Fique elegante e ninguém acredita que é saudável. As bebidas são outro ponto crucial que ninguém fala. Refrigerante, suco de caixinha, bebidas alcoólicas destiladas com energético, tudo isso dispara a inflamação. Comecei a preparar água saborizada, que fica na geladeira em jarras de vidro grandes e bonitas. Corto rodelas de laranja, limão siciliano, gengibre fresco em lascas finas, adiciono folhas de hortelã e encho de água filtrada. Deixo gelar por pelo menos 2 horas. O resultado é uma bebida refrescante, bonita visualmente e que tem propriedades digestivas e anti-inflamatórias. Também faço chá gelado de hibisco sem açúcar, que é rico em antioxidantes e dá uma cor linda de vermelho rubi. O horário da ceia também importa mais do que você imagina. Descobri que comer muito tarde na noite aumenta a resposta inflamatória do corpo, porque vai contra o nosso ritmo circadiano natural. Nosso sistema digestivo funciona melhor durante o dia, então passei a marcar a ceia para começar mais cedo, por volta das 19 horas, ao invés daquela tradição de comer à meia-noite. Parece bobagem, mas meu corpo agradeceu. Acordo no dia seguinte sem aquela sensação de peso, sem azia, sem inchaço. A forma como você come também interfere na inflamação. Comer muito rápido, sem mastigar direito, enquanto está estressado ou conversando animadamente demais, tudo isso prejudica a digestão e aumenta a inflamação intestinal. Comecei a praticar o que chamo de comer consciente. Nas festas, coloco menos comida no prato de uma vez, mastigo cada garfada pelo menos 20 vezes, faço pausas entre os pratos. No começo me sentia meio bobo fazendo isso, mas percebi que fico satisfeito comendo menos e me sinto infinitamente melhor depois. Uma coisa que mudou completamente a minha experiência foi adicionar alimentos fermentados na ceia. Probióticos naturais são essenciais para manter o intestino saudável e reduzir a inflamação sistêmica. Comecei a fazer chucrute caseiro, que é simplesmente repolho fermentado com sal marinho. O processo é simples. Corto o repolho bem fino, misturo com sal marinho, aperto bem até soltar água, coloco num pote de vidro e deixo fermentar em temperatura ambiente por uns 5 dias. O resultado é um acompanhamento azedinho, que combina perfeitamente com carnes e ajuda na digestão. Rica em vitamina C e probióticos vivos. O kimchi, que é a versão coreana fermentada, também virou favorito aqui em casa. Faço com repolho, cenoura, rabanete, alho, gengibre, pimenta coreana e deixo fermentar. Tem um sabor picante e complexo que vicia. Os coreanos têm as menores taxas de doenças inflamatórias do mundo e consomem kimchi diariamente. Não é coincidência. Quando comecei a adicionar esses fermentados na minha rotina, especialmente nas festas, notei que problemas digestivos que me acompanhavam há anos simplesmente desapareceram. Os temperos frescos são verdadeiros remédios disfarçados de sabor. Salsinha, cebolinha, coentro, manjericão,
todos têm compostos anti-inflamatórios potentes. Comecei a cultivar uma horta pequena na varanda do apartamento só com essas ervas. É incrível ter tempero fresco sempre à mão. Quando você corta uma folha de manjericão fresco e cheira aquele aroma intenso, tá sentindo os óleos essenciais que vão combater a inflamação no seu corpo. Uso essas ervas em absolutamente tudo na ceia, desde o arroz até a salada. O azeite extra virgem merece uma menção especial. Não é qualquer azeite. Precisa ser extra virgem de verdade, extraído a frio, de primeira prensagem. Esse tipo de azeite tem óleo cantal, um composto que funciona exatamente como o ibuprofeno no corpo, bloqueando as mesmas enzimas inflamatórias. Estudos mostram que consumir azeite extra virgem diariamente reduz o risco de doenças inflamatórias crônicas. Na ceia, uso ele generosamente, mas sempre cru ou em baixas temperaturas, porque o calor alto destrói esses compostos benéficos. A questão emocional da comida é algo que demorei para entender. A gente associa certos alimentos com memórias afetivas, com amor, com celebração. Quando comecei a mudar minha ceia, senti resistência da família. Mas sempre foi assim, você tá exagerando, um dia de festa não vai fazer diferença. E eu entendo essa resistência, porque também senti. Mas quando expliquei para eles com paciência que aquele dia de festa, na verdade, se repete várias vezes ao longo do ano, Natal, Ano Novo, aniversários, churrascos, e que cada um desses dias adiciona uma camada de inflamação que nunca vai embora completamente, eles começaram a entender. A transição foi gradual, não mudei tudo de uma vez. No primeiro ano mantive o tender, mas adicionei o peixe assado. No segundo ano tirei o tender e coloquei o frango caipira. Mantive a farofa tradicional, mas fiz uma versão saudável também. Com o tempo as pessoas foram escolhendo naturalmente as opções mais saudáveis porque estavam gostosas de verdade. Não era comida de dieta sem gosto. Era comida de verdade, com sabor de verdade, que por acaso também nutria ao invés de destruir. Uma descoberta importante foi sobre a preparação antecipada. Comida anti-inflamatória não precisa ser mais trabalhosa, mas requer planejamento. Comecei a fazer uma lista de compras detalhada em meados de dezembro. Visitei feiras e mercados locais para encontrar ingredientes frescos e de qualidade. Descobri produtores orgânicos que entregam cestas de vegetais, conversei com pescadores que fornecem peixe fresco, encontrei um apicultor que vende mel puro. Essas conexões mudaram completamente minha relação com comida. Não é só sobre nutrientes, é sobre conhecer a origem do que você come. O pré-preparo também salvou minha vida. Nos dias que antecedem o Natal, já deixo temperado o peixe ou o frango, faço o molho da salada, lavo e coto os vegetais, deixo as castanhas torradas e guardadas em pote de vidro, preparo o chucrute e o quinti com semanas de antecedência. No dia da ceia, é só montar e finalizar. Isso reduz o estresse e me permite aproveitar a festa ao invés de ficar desesperado na cozinha. Os equipamentos certos também facilitam muito. Investir numa boa faca de chefe que corta os vegetais com facilidade, num processador de alimentos que pica, rala e tritura rapidamente, numa assadeira de vidro grande para assar o peixe e em potes de vidro de vários tamanhos para armazenar. Não precisa ser caro, mas ter as ferramentas certas torna o processo prazeroso ao invés de uma tarefa penosa. A apresentação dos pratos faz toda a diferença. Comida saudável precisa ser visualmente atraente, especialmente numa festa. Aprendi a montar os pratos com atenção às cores, texturas e alturas. Um prato colorido não é só bonito, mas é também um sinal de diversidade nutricional. Quanto mais cores diferentes você tem no prato, mais variedade de antioxidantes e fitonutrientes você está consumindo. Uso travessas bonitas, tábuas de madeira, folhas de bananeira como base decorativa, flores comestíveis por cima das saladas. O visual importa, porque comemos primeiro com os olhos. O contraste de texturas virou obsessão. Crocante com cremoso, quente com frio, macio com firme. Essa variedade mantém o paladar interessado e satisfeito. Por exemplo, sirvo peixe macio com crosta crocante de castanhas. A salada tem folhas macias com castanhas de caju torradas. O arroz cremoso com grão de bico crocante por cima. Cada garfada oferece uma experiência sensorial completa. Os molhos e condimentos é onde você pode injetar sabores intensos e propriedades anti-inflamatórias concentradas.
Além do molho da salada, faça um molho de iogurte natural integral com tahine, alho, limão e ervas frescas que acompanha perfeitamente o frango. Faço também uma salsa verde com salsinha, coentro, azeite, alho, jalapeño, que fica explosiva de sabor e ótima com peixe. Cada molho adiciona uma camada de complexidade no prato. As porções menores de cada coisa permitem que você prove tudo sem exagerar. Ao invés de servir montanhas de comida, sirva um pouquinho de cada preparação. Isso satisfaz a vontade de experimentar todos os sabores sem sobrecarregar o sistema digestivo. E sempre tem a opção de repetir se realmente quiser mais de algo específico. Hidratação durante a meleição é crucial, mas muita gente erra nisso. Beber muito líquido durante a comida diminui os sucos gástricos e prejudica a digestão. Oriento minha família a beber água antes da meleição e depois, mas durante, apenas pequenos goles se necessário. Isso melhora significativamente a digestão e reduz aquela sensação de estufamento pós-ceia.